Vamos lá? Já estou ficando rouquinha. Dá sequência à nossa leitura. Acho que esse vai ser o último vídeo gravado por agora, pessoal, para descansar a voz, né? Berlim, 3 de junho. A BBC acaba de anunciar que os alemães bombardearam Paris hoje à tarde. Agora, talvez os aliados venham também atirar algumas bombas sobre Berlim hoje à noite. Donald Heath, o nosso encarregado de negócios, foi chamado hoje a Wilhelmstrasse, onde lhe entregaram a cópia de uma notícia fornecida à imprensa, na qual o governo alemão dizia ter recebido informações confidenciais de que o Intelligence Service inglês planejava o afundamento de 3 transatlânticos norte-americanos: o presidente Roosevelt e o Manhattan, atualmente a caminho de Nova York, conduzindo cidadãos americanos, e o Washington, que se acha a caminho de Bordeaux, onde vai receber uma nova leva de americanos de regresso aos Estados Unidos. Por meio dessa notícia, os alemães informam ao governo de Washington, uma atitude diplomática muito curiosa, que foram transmitidas ordens estritas a todos os comandantes das unidades navais do Reich para que não molestem nenhum dos 3 navios norte-americanos. Uma declaração oficial contida nessa notícia diz o seguinte, abre aspas: o governo do Reich espera que o governo norte-americano venha a tomar todas as medidas necessárias para frustrar o crime que os ingleses pretendem cometer. Fecha aspas. A teoria alemã é que, uma vez afundados esses transatlânticos, os americanos lançariam a culpa aos submarinos nazistas. Mas há algo muito suspeito em tudo isso. O que se deve fazer é impedir que os próprios alemães consigam torpedear os 3 navios para depois, bradando aos céus que o crime foi praticado pelos ingleses, e dizerem que Berlim chegara mesmo a avisar antecipadamente a Washington do que os britânicos pretendiam fazer. É muito difícil identificar periscópios de submarinos. Berlim, 4 de junho de 40. Acabou-se a grande batalha da Flandre e de Artois. O exército alemão entrou hoje em Dunkerque, entregando-se o remanescente das tropas aliadas, cerca de 40.000 homens. O alto comando alemão, num comunicado oficial, diz que essa batalha passará à história como a maior batalha de destruição de todos os tempos. As perdas alemãs durante a ofensiva na frente ocidental, tal como foram hoje publicadas, são as seguintes: mortos, 10.252. Desaparecidos, 8.467. Feridos, 42.523. Aviões perdidos, 432. Esses números são realmente espantosos. Apenas há 3 dias, os militares deram-nos a entender que a lista das perdas alemãs seria publicada dentro em pouco e que dela constariam aproximadamente de 35 a 40 mil mortos e de 150 a 160 mil feridos. Mas a maioria dos alemães acreditará piamente em quaisquer cifras que lhes forneçam. O mesmo comunicado refere-se também às perdas aliadas: 1.200.000 prisioneiros, inclusive belgas e holandeses, e toda uma esquadra destruída, inclusive 5 cruzadores e 7 destroyers afundados, além de 10 cruzadores e 24 destroyers avariados. O alto comando afirma ainda que a marinha alemã não perdeu uma única unidade. Paris anuncia que se registraram 50 mortos e 150 feridos em consequência do ataque aéreo alemão de ontem. A BBC afirma que os parisienses estão clamando por vingança. Mas nenhum avião aliado apareceu ontem sobre Berlim, nenhum ainda esta noite. Estou apreensivo por causa de Tess e da pequena. Tess telefonou-me e contou-me que finalmente conseguira passagem no Washington, que entretanto não aportaria em Gênova. Assim deve ir tomá-lo em Bordeaux. Aconselhei-a a não atravessar a França com os franceses tomados de pânico. Ainda esta semana,
os alemães bombardearam 2 vezes seguidas a estrada de ferro de Lyon, pela qual ela terá de passar. Além disso, ela preferiria continuar em casa. Berlim, 6 de junho de 40. Hoje repicaram todos os sinos das igrejas de Berlim, que amanheceu embandeirada por ordem de Hitler, para comemorar a vitória da Flandre. Entretanto, era impossível notar qualquer contentamento especial do povo, nenhuma emoção, qualquer que fosse. Na grandiosa proclamação dirigida ao exército e ao povo, Hitler anunciou que hoje estava sendo lançada uma nova grande ofensiva no Ocidente. Até aqui não se sabe de nenhum detalhe dessa operação, mas a BBC anuncia que essa ofensiva está sendo lançada ao longo de uma frente de 200 quilômetros, que se estende de Abbeville a Soissons, concentrando os alemães a sua maior pressão sobre a área do canal Somme. Ouvi dizer que os aliados têm bombardeado Munique e Frankfurt estas últimas noites. Mas em Berlim nunca se diz coisa alguma desses ataques inimigos. E até agora ninguém aqui sentiu a guerra. Berlim, 7 de junho. Os alemães mostram-se extremamente discretos sobre a nova ofensiva que lançaram no Somme. O alto comando limita-se apenas a dizer que a chamada linha Weygand foi rompida em toda a frente. Entretanto, é estranho que não sejam anunciados os detalhes da operação. Não se faz menção a nenhuma localidade. Esta noite não foi publicado nenhum comunicado especial. Será possível que esse avanço não se esteja processando muito bem? Chegou hoje a Berlim o nosso embaixador em Bruxelas, Kudahy. Confirma a informação que me foi dada há poucos dias, isto é, que os belgas dispõem de alimentos apenas para 50 dias. Ontem passei o dia afastado da guerra. Gastei horas passeando pelo Grunewald. Dei umas braçadas no Havel e acabei encontrando um restaurante asseado e pequeno, metido no meio da floresta, onde comi um bife extraordinariamente bem preparado. Depois do almoço voltei a passear, tomei um banho de sol e nadei mais um pouco. Berlim, 8 de junho. Continuamos ainda sem notícias da nova ofensiva, apesar de esta já estar no seu 4º dia. O alto comando anuncia simplesmente que as operações continuam com todo sucesso, sem fornecer outros detalhes, nem citar quaisquer nomes. Chega-se a pensar que... Berlim, 9 de junho. Esta tarde, o alto comando quebrou sua reserva sobre a grande ofensiva com o comunicado que publicou. Esse comunicado adianta que as tropas francesas da região, ao sul do Somme e do distrito de Oise, foram derrotadas em toda a linha. O mesmo comunicado refere-se ainda ao avanço que as forças alemãs estão fazendo em direção ao Baixo Sena, situado a uma enorme distância de Somme, de onde iniciaram a ofensiva apenas há 4 dias. Na sua irradiação das 18 horas, a BBC confirmou a notícia. Weygand publicou outra ordem do dia, ordenando às suas tropas que resistam. Mas há uma nota de desespero nas suas palavras. Os alemães anunciam ainda, abre aspas, essa semana foi lançada nova ofensiva contra um outro setor da frente francesa, fecha aspas. Weygand revela que se trata de uma frente que vai de Reims a Argonne. Agora, os alemães estão avançando ao longo de uma frente de 320 quilômetros, estendendo-se desde o mar até as Argonnes. Argonne. Nenhuma ofensiva da Grande Guerra assumiu essas proporções. O alto comando anuncia também que os 2 únicos couraçados alemães, o Gneisenau e o Scharnhorst, levantaram ferros e seguiram para a Noruega, a fim de apoiar as tropas alemãs rechaçadas de Narvik há 2 semanas. Mais uma vitória da audácia dos alemães, que sempre tiram partido do elemento surpresa. Como poderia a Home Fleet ter consentido na passagem de 2 couraçados inimigos para Narvik?
o alto comando afirma que essas duas novas unidades já meteram a pique o porta-aviões inglês Glorious, o transporte Orama, de 21.000 toneladas, e um navio-tanque de 9.100 toneladas. Outro exemplo da política alemã de arriscar, de tomar a iniciativa, coisa que os aliados não parecem querer fazer. Berlim, 10 de junho de 40. A Itália está na guerra. Apunhalou a França pelas costas justamente no momento em que os alemães se encontram às portas de Paris e a França parece vencida. Às 18 horas de hoje, quando os berlinenses ligaram o rádio para ouvir as últimas informações sobre o avanço alemão sobre Paris, o locutor anunciou, abre aspas, dentro de 1 hora, o Duce vai falar pelo rádio ao povo italiano e a todo o mundo. Todas as emissoras alemãs retransmitirão as suas palavras. Aspas. 1 hora mais tarde foi feita essa retransmissão, com um locutor alemão convenientemente instalado na Piazza Venezia, em Roma, descrevendo o acontecimento. Enviaram-no para lá sábado passado, dia 8. Já pela tarde tivéramos um indício do que se passava ao sermos convocados para uma entrevista coletiva às 19 horas no Ministério do Exterior, a fim de ouvir a declaração que Ribbentrop ia fazer. Às 16h30, no Ministério da Propaganda, exibiram-nos uma cópia do filme de propaganda inglês O Leão Tem Asas. Mesmo fazendo todas as concessões decorrentes do fato de tratar-se de uma película produzida já no outono passado, achei o filme péssimo. Arrogante. Idiota. Na entrevista coletiva das 18 horas, tivemos que suportar mais uma dose dos jornais cinematográficos alemães da semana. Mais cidades destruídas, mais cadáveres, mais carcaças de cavalos apodrecendo ao sol. Uma parte do filme mostrava os restos carbonizados de um piloto inglês preso entre os escombros fumegantes de seu aparelho incendiado. Muitos dos alemães que assistiram ao filme pareciam experimentar um prazer verdadeiramente sádico ante aquelas visões de morte e destruição. Entretanto, conheço alguns deles que não sentiram o mesmo. Esses poucos ainda reagem como seres humanos. Segui para o Ministério do Exterior minutos antes das 19 horas e logo me vi espremido entre os que já enchiam o salão. O local, destinado a escolher apenas umas 50 pessoas, estava tomado por mais de 500. O dia estava quente, as janelas fechadas e as lâmpadas Klieg acesas, para que Ribbentrop pudesse ser convenientemente bem fotografado. A um dos cantos da sala, o rádio mais estridente que já ouvi transmitia o discurso que Mussolini berrava naquele mesmo instante do balcão do Palácio Venezia, em Roma. Ouvi o suficiente para compreender que ele anunciava a decisão da Itália de entrar na guerra ao lado da Alemanha. O barulho ensurdecedor, o ar quente e viciado da sala, com os fotógrafos batendo as suas chapas, os correspondentes de pé e suando copiosamente, além de outras coisas, tudo isso me encheu as medidas. S e eu tratamos de sair antes que Ribbentrop tivesse chegado. Dirigi-me ao quarto de Joe, liguei o rádio e captei de Roma uma tradução para o inglês realmente cômica das palavras do Duce. Quase ao mesmo tempo, registrava-se um ato de comédia defronte da embaixada italiana que Ralph me narrou. 2 ou 3 mil italianos fascistas residentes em Berlim ficaram roucos de tanto gritar na ruazinha estreita que sai do Tiergarten, onde está situada a embaixada. Os alemães instalaram por lá vários alto-falantes para que a multidão pudesse ouvir a voz do Duce. Mais tarde, Ribbentrop e Dino Alfieri, o novo embaixador da Itália, apareceram ao balcão, sorridentes, e pronunciaram algumas palavras idiotas. Enquanto isso, o exército alemão aproxima-se cada vez mais de Paris. Esta noite as perspectivas são as mais sombrias para os aliados. Roosevelt vai falar pelo rádio a 1h15 da madrugada. Às vezes a gente percebe o mau humor
do William Shirer, né, como ele coerentemente, desde o princípio, percebia o movimento pró-guerra, as mentiras do Hitler e é contrário a isso. Devia ser muito difícil para ele viver lá, né, tanto que ele vai embora antes do fim da guerra. Nos vemos no próximo vídeo. Lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever no canal.